Depois de ter apresentado todo esse passo a passo das três principais instruções que nós temos no SAP 1, acredito que vocês tenham entendido que cada uma das instruções possui as suas particularidades com relação à sequência de funcionamento e à sequência de tráfego de informações entre os blocos do processador. Não é necessário que vocês decorem todo esse passo a passo. Logicamente que depois acaba ficando natural, mas isso se nós pensarmos nas instruções básicas que nós temos neste processador. Agora, se a gente começar a trabalhar com processadores mais avançados, a gente pode notar que se eu tenho um número de instruções muito grande, a minha unidade de controle também será muito mais complexa. Nesse caso, a minha unidade de controle tem que satisfazer apenas 4 instruções, enquanto um 8051, por exemplo, precisa satisfazer mais de 200 instruções. Ou seja, quanto maior o número de instruções que eu tenho dentro de um processador, mais complexa será a minha unidade de controle. Eu montei uma tabela que provavelmente pode ajudar vocês aí na hora de fazer uma simulação, que é justamente a tabela que apresenta quais são os bits da unidade de controle que precisam ser alterados a cada pulso de clock, ou seja, a cada ciclo do meu processador, ok? Então, como que funciona aqui nessa tabela, né? Como que a gente pode fazer a leitura dessa tabela? Eu montei aqui, ó, os dois primeiros ciclos, eles equivalem para todas as instruções. Isso significa que, nesse momento, esses dois ciclos, eles servem aí para o ciclo de busca de uma instrução. Tanto é que o primeiro ciclo, ele envia o valor do Program Counter, onde a gente habilita o bit Enable Program Counter, para o MAR. Então, para que o MAR possa fazer a leitura desse valor do Program Counter, nós habilitamos o bit LMAR, que está ligado aí na unidade de controle. Feito isso, o segundo pulso de clock tem a responsabilidade de enviar o valor da memória. Para isso, a gente habilita o pino da unidade de controle Enable Main, Enable Memory, para o registrador de instruções, para que possa fazer a decodificação correta do valor que está dentro de uma determinada posição aí da memória. Além disso, é importante que a gente também ative o load do Program Counter. Isso vai fazer com que nesse pulso, nesse segundo ciclo aqui, o Program Counter incremente o seu valor. Esse passo é importante porque nós precisamos garantir que na próxima instrução o nosso Program Counter esteja em 1 e não em 0, ou então em 2, ou então em 3. É o momento que nós incrementamos o valor do Program Counter para que ele execute a próxima instrução. É muito comum que vocês vejam em folha de dados de alguns microcontroladores que a função do Program Counter é indicar o endereço de memória da próxima instrução que será executada. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ativando esse bit para que o Program Counter incremente, porém ele só vai executar esse próximo valor que ele incrementou aqui depois que eu terminar de executar todos os ciclos dessa primeira instrução. Quando ele voltar no primeiro ciclo, que eu faço a leitura do Program Counter novamente. Então aqui ele irá armazenar aí o valor da próxima instrução, da próxima linha de código que será executada. Beleza? Depois, no terceiro pulso, eu tenho aí uma variação. Eu posso ter aí ou a instrução out. No caso da instrução out, eu preciso jogar o valor do acumulador, que seria o registrador A, no registrador de saída, habilitando esses dois bits de controle e desativando o load do Program Counter para que ele não faça mais nenhuma contagem. Então, ele só pode incrementar uma vez por instrução. E também, aqui nesse outra, seria para satisfazer todas as outras instruções que não sejam a instrução out. Então, nesse caso aqui, o terceiro ciclo ele finalizaria a instrução out.
só que não finalizaria as outras instruções. Para qualquer outra, nós precisamos mandar o valor do Instruction Register, do IR, para o mar novamente. E aqui, se caso não tenha sido out, eu também preciso desativar a contagem do Program Counter. E aí o quarto e o quinto ciclo apresenta como que eu faço as outras instruções. Então, no quarto ciclo, o que eu faço com a instrução LDA? Habilito a saída da memória e envio o valor para o registrador A. Se fosse a instrução de soma, habilito a saída da memória, envio o valor para o registrador B e, ao mesmo tempo, antes de dar o pulso de clock aqui, é necessário que a unidade de controle habilite a soma na ULA, na unidade lógica aritmética. Então, nesse caso, eu preciso jogar 0 para que ele faça a soma nesse caso, tá certo? E no caso da subtração, eu mando a memória, o valor da memória, para o registrador B também. Só que neste caso eu habilito a subtração na ULA. Então aqui tem um erro, galera, só para corrigir, aqui é 1, tá? Então o bit 1 é enviado para aquele bit da unidade de controle add_sub. E isso vai fazer com que a subtração seja habilitada na ULA. Nesse caso, nem a instrução out, nem a instrução out não tem nenhuma função. Então, no quarto ciclo, a instrução out já finalizou, não tem por que colocar nada aqui. E no quinto ciclo, só vai ser satisfeito aí para a função de add e sub. A instrução LDA finalizou no quarto ciclo. A instrução out finalizou no terceiro ciclo. Porém, a instrução de soma e subtração ainda é necessário que eu pegue o valor do resultado que está dentro da ULA e encaminhe para o registrador A, que é o acumulador. Então, habilito a saída da ULA e a entrada do acumulador. Nesse instante, depois que eu dou o pulso de clock aqui, que é o quinto ciclo, eu envio para o acumulador o resultado da minha operação feita aqui no quarto ciclo. Ok? O reset nada mais é do que o último passo a ser dado para voltar ao primeiro ciclo. Então, isso aqui é feito automaticamente pela unidade de controle. Observa que cada instrução demorou um certo tempo para ser executada. A minha instrução out demorou 3 ciclos, a instrução LDA demorou 4 ciclos e a instrução ADD e ASUB demoraram 5 ciclos de pulsos, 5 pulsos para serem finalizados. Então, as minhas instruções elas não são de tamanho fixo. Porém, quando nós montamos a unidade de controle, para facilitar aí a questão do seu hardware, é comum que a gente deixe o número de pulsos fixo para todas as instruções. Então, mesmo que a instrução out tenha demorado apenas 3 pulsos, a minha unidade de controle irá fazer o reset apenas no sexto ciclo. Ela terá aí 2 pulsos, 2 momentos em que não será feito nada. Isso é importante para que nós possamos diminuir um pouquinho a complexidade do hardware da minha unidade de controle. Beleza? Bom, agora que nós entendemos bem como que funcionam as instruções e o hardware de um processador, vamos partir para a simulação. Então, eu vou abrir o arquivo no software Proteus e vou apresentar para vocês aí como que nós fazemos a simulação bem passo a passo.